a gente não falou muito da conclusão do Pedro ali no primeiro gol, também como tá jogando o Pedro. Não, o Pedro fez completamente a situação do Gabriel se tornar descartável pro Flamengo. Irrelevante. Ninguém vai estar ligando pro Gabriel. O que o Pedro faz em campo faz o torcedor acreditar e a diretoria de que o Pedro tem a total condição de chegar na reta final como o Flamengo vai chegar agora, no segundo semestre para brigar por tudo, e Pedro decidiu os títulos da mesma forma que o Gabriel decidiu. Acabou. O Gabriel fez 4 gols em 3 finais de Libertadores. Os 4 gols que o Flamengo marcou em 2 títulos e um vice. Por que o Pedro não pode chegar e fazer gols em final de Libertadores da forma que ele tá jogando, né? Se o Flamengo chegar até lá. Então, a vida andou, né? E o Flamengo encontrou um centroavante de seleção, que na minha visão me chama muito a atenção não estar na seleção brasileira, né? Também. Tem um monte Bom, deixa pra lá, né? E aí, pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Fla News, pessoal. O canal esse voltado para as principais notícias do Mengão, né? Se inscreve, deixa seu like, compartilha o vídeo, né? É sempre bom ter você por aqui. Pois é, a mídia paulista até que enfim começa a fazer elogios ao Flamengo, né? O Flamengo tá com um monte de desfalque, jogadores nas seleções, jogadores no departamento médico, mas mesmo assim vence, convence, mais líder do que nunca, tá quebrando uma barreira ali, né? Entre Flamengo e a mídia paulista, né? A mídia paulista começou a fazer alguns elogios. Pedro, para eles, é o substituto de Gabigol. Não tem como Gabigol entrar tão cedo agora nesse time do Flamengo. Então, para eles, Gabigol pode sair, que Pedro dá conta do recado. Pedro é seleção brasileira, eu também concordo com ele. Só acho que Pedro não foi para a seleção devido o Flamengo já ter vários jogadores na seleção, né? Pois é, vamos acompanhar o corte. Ficou curioso? Então fique no vídeo até o final. Já quero deixar aqui crédito ao vídeo. Placar TV, link na descrição, onde eles trazem esse debate, né? O Flamengo hoje é um Flamengo que vence e convence, não quer saber quais os jogadores que estão em campo, sempre dando o seu melhor, né? Jogadores atuando bem, né? Como Gerson, a zaga do Flamengo muito bem, Lohan mesmo sendo vaiado, é um jogador que tem uma promessa gigantesca pela frente, Rossi muito bem. Então hoje o Flamengo tem um estilo de jogo, o Flamengo hoje tem um padrão de jogo, muito graças a Tite. Então é isso, sem enrolação, vamos acompanhar o vídeo, nação, e no final eu deixo a minha opinião. Vamos lá, vamos ver o que eles falaram aí. O Flamengo ganhou ontem mais uma 8ª vitória no campeonato e foi difícil, foi uma partida dura contra o Cruzeiro, mas quem jogou muito a bola ontem foi o Gerson, né? Pelo menos a gente vai ver daqui a pouquinho os lances, o lance do primeiro gol, belíssimo, e o Pedro que tá jogando bola, esse é o Gerson, fazendo toda a jogada Não, essa é uma jogada que é outra jogada. O Gerson antes. É depois. O Gerson faz toda a jogada do primeiro gol. O Cruzeiro chega ao empate, aí o Gerson. Realmente uma bela jogada, o passe fantástico, sem olhar. Lembra o Mário Sérgio, né? Olhou para um lado e tocou para o outro, ainda deu tipo uma cavadinha. Olha né? isso, olha isso. Olha. Não, ele pega o João Marcelo, né? O zagueiro ali do Cruzeiro, João Ricardo, uma coisa assim. O cara fica completamente sem ação, porque ele não esperava aquele passe. Você vê como um jogador com qualidade faz diferença, né? Ele jogando fazer, na posição certa, né? Ah, sim, porque ele estava jogando de ponto direito. Ele gosta daquele setor direito, entrando, mas ele não pode ficar lá no setor direito o tempo inteiro. Porque jogaram o Luiz Araújo, o Pedro e o Bruno Henrique, né? O time saiu assim. Gol do Matheus Pereira, que é um belíssimo jogador. Bom jogador. Muito bom jogador. Essa bola, nosso goleiro aí podia pegar, hein? Mas o Rossi tá jogando bem, velho. Tá. Ele fez aquela partida contra o Juventude espetacular e não é que falhou, mas dava pra pegar. A gente não falou muito da conclusão do Pedro ali no primeiro gol, também como tá jogando o Pedro. Não, o Pedro fez completamente a situação do Gabriel se tornar descartável pro Flamengo. Irrelevante. Ninguém vai estar ligando pro Gabriel. O que o Pedro faz em campo faz o torcedor acreditar e a diretoria de que o Pedro tem a total condição de chegar na reta final como o Flamengo vai chegar agora, no segundo semestre para brigar por tudo, e Pedro decidiu os títulos da mesma forma que o Gabriel decidiu. Acabou. O Gabriel fez 4 gols em 3 finais de Libertadores. Os 4 gols que o Flamengo marcou em 2 títulos e um vice. Por que o Pedro não pode chegar e fazer gols em final de Libertadores da forma que ele tá jogando, né? Se o Flamengo chegar até lá. Então, a vida andou, né? E o Flamengo encontrou um centroavante de seleção,
que na minha visão me chama muito a atenção não estar na seleção brasileira, né? Tem um monte de bom, deixa pra lá, né? De nome ali que são completamente contestáveis, e o cara que tá aqui, que consagrou inclusive o Dorival como campeão da Libertadores, que foi o Pedro, né? Eleito o Rei da América, segue no Flamengo. São coisas inacreditáveis. O Flamengo tá jogando um futebol sem muita sofisticação, não, mas é muito eficiente, objetivo. Né? É muito objetivo. A gente viu bem treinado, né? Vamos falar a verdade. Eu queria dar um puxão de orelha na torcida do Flamengo, que ficou pegando no pé do Lohan. O menino tem 17 anos, gente. A torcida começou a vaiar, entendeu? Ele sai no intervalo do jogo, né? Uhum. Não faz o menor sentido um garoto promissor, que a gente já viu em outras situações, jogar bem, ser importante em vitórias do Flamengo. Sabe, oscila, é natural, é da própria idade. Tá? Inclusive teve discussão entre torcedores nas arquibancadas do Maracanã, porque alguns vaiavam, outros achavam um absurdo a vaia, e houve um conflito entre eles. E depois do jogo, o Rossi mesmo falou, né? Falou assim, gente, o jogo tem 100 minutos. Ele falou, é verdade, não tem 90. Exatamente. Ele colocou os acréscimos, né? A partida de futebol tem 100 minutos. A gente tem que ter o apoio do torcedor o tempo inteiro. Aí você lembra de quem? Corinthians. Exatamente. As torcidas podiam fazer um curso. Né, de especialização de como torcer com a torcida do Corinthians, né? Porque não adianta nada, cara. O time tá ganhando, os caras começam a cantar, esse ano vai ganhar, a torce é nossa e papapá. Não adianta nada. Você tirar do jogo um menino que nem o Lohan, não é legal, cara. Não é legal. E é o que o Rossi falou, você tem que torcer o tempo inteiro. Só pode dar uma pingadinha ali, que dá uma complicadinha pra ele. Mas tudo bem, o goleiro do nível dele podia pegar, concordo com você. Mas você tem que torcer o time o tempo inteiro. Acabou o jogo, meu. Você vaia. Você tá jogando, você tá vaiando, você tá jogando contra. Olha a campanha do Flamengo. Acabei de dar os dados aqui. Nessa mesma rodada, em 2019, com aquele super time, e no ano seguinte, quando foi bicampeão, o Flamengo estava em terceiro em 19 e quarto em 20. Agora ele é líder, com uma pontuação muito maior. 3 pontos a mais do que 19 e 6 a mais do que 20. Agora, é incrível também, o Cruzeiro perdeu a partida, mas como o Cruzeiro cresceu esse ano, né? O Cruzeiro é outra coisa já esse ano. O Cruzeiro já briga na parte de cima da tabela. Não é um time... No ano passado foi para brigar contra o rebaixamento. No ano anterior, Série B, enfim. Muito difícil a situação do Cruzeiro nos últimos anos, né? Tanto que empacou, inclusive, na Série B. 3 anos. Né? Então, mas hoje o Cruzeiro volta a ser aquele Cruzeiro. E com promessa de muitos jogadores importantes aí que chegaram e estão chegando. Podem estrear o ainda, Cássio, só 17 de julho. O Caio Jorge, o Lautaro Dias. O Wallace. Nação flamenguista, até que enfim a gente vê a imprensa paulista fazendo elogios ao nosso Mengão, né? Fazendo elogios a Pedro, né? Realmente Pedro era para estar na seleção brasileira, mas infelizmente, devido já ao Flamengo ter vários jogadores selecionados, jogadores fora por lesão, a CBF achou melhor, até porque se fosse convocar todos os jogadores do Flamengo que merece seleção, o Flamengo ia ficar sem jogador, né? Já tem Pina, Varela, De La Cruz, Rascaeta, tinha Pulgar também, né? Já era 5 selecionados, né? Aí poderia ir Gerson, Pedro, Fabrício Bruno, Ayrton Lucas, né? Mais 4. Seriam 9, né? Só aí seriam mais 9 jogadores do Flamengo, né? Fora os lesionados, né? Everton Cebolinha, entre outros, né? Aí seria demais também, né? Mas Pedro é um jogador que hoje o Flamengo não sente... O torcedor, né? O torcedor não sente saudade de Gabigol, a verdade é essa. Você não vê mais durante o jogo a torcida gritando, né? Principalmente quando o Flamengo tá no final do jogo, a torcida gritando o nome de Gabigol, pedindo a entrada de Gabigol, esqueceu. A torcida tá fazendo de conta que Gabigol não existe mais. Vale a pena também, pessoal, dar um voto de confiança a Pedro, né? Pedro, desde que chegou no Flamengo, você não viu ele numa fase que Gabigol viveu, né? Pedro sempre fazendo os gols, sempre sendo artilheiro, sempre sendo jogador importante. E eu tenho pra mim que Pedro esse ano é quem vai decidir pro Flamengo na Libertadores. É quem vai dar o título da Libertadores do Flamengo, né? Ele só precisa um pouco mais de mobilidade lá na frente, né? E parece que Tito tá conseguindo dar ele, né? Fazendo ele um pivô. Para isso,
precisa dos caras, né? Precisa de Dela Cruz, precisa de Arrascaeta, precisa de uma tabela, de uma infiltração, principalmente de Dela Cruz, que gosta dessa bola filtrada pelo meio, né? Para ele fazer o pivô. Eu acho que o Flamengo não precisa se preocupar. Precisa se preocupar com substituto para Pedro, né? Quando Pedro não estiver em campo, quem vai entrar? Aí sim. Mas de início, de titular, acho que já tem um jogador aí bastante qualificado, né, Pedro? Bastante qualificado, um jogador testado, um jogador de Copa do Mundo. Eu não tenho sombra de dúvida que Pedro é o atacante da seleção. Se Dorival Júnior for justo, convocar os melhores, Pedro está relacionado, né? O Flamengo, claro, quer chegar ao final do ano com títulos, né? Coisa que não aconteceu o ano passado. O Flamengo não beliscou nada o ano passado. Esse ano já ganhou o Carioca. Tá nas oitavas de Libertadores. Contra um adversário que a gente já ganhou na primeira fase no Maracanã. Perdeu lá, né? Na altitude. Eu acho que o Flamengo tem que se preparar para esse jogo. Tem que saber jogar esse jogo. É um jogo que tem que saber jogar. Primeiro, tem que fazer um bom resultado no Maracanã. Eu acho que um resultado ideal seria 2-0, 3-0, né? Já estaria de bom tamanho. E focado para passar das oitavas, né? O Flamengo passando das oitavas. O Flamengo terminando esses jogos que está bastante desfalcado em primeiro lugar do Campeonato Brasileiro. Aí, pessoal, o Flamengo voltar com todo o seu elenco, todo o seu fogo, todo o seu poderio. Não tenho nem sombra de dúvida que o Flamengo vem firme e forte para ganhar todas as competições. Eu não tenho nenhuma sombra de dúvida, né? Você tem, infelizmente, eu não tenho, né? O time do Flamengo ideal, acho que todo mundo já sabe, né? O Flamengo tem uma, como é que se diz? Uma falhazinha ali na lateral direita, que pra mim, Wesley não é jogador do Flamengo. Pode até ser ainda no futuro, mas não é hoje. Varela faz grande falta, né? Até porque cresceu muito, né? Com a chegada de Tito. O time do Flamengo ideal seria Rossi, Varela, Fabrício Bruno e Léo Pereira. Aí na lateral esquerda, Ayrton Lucas Ovina, ela é de momento. Meio campo, Pulgar, Dela Cruz, 2 volantes. Aí no meio, Arrascaeta. Lado esquerdo, Everton Cebolinha, Gerson, Pedro, né? Aí seria o time ideal do Flamengo. E no segundo tempo, né, a gente tem opções, né? Tem Luiz Araújo, vai ter Bruno Henrique, vai ter Lohan, que é um garoto que está crescendo muito. Então, o Flamengo tem um elenco fantástico, né? E vale destacar aqui que a janela abre dia 10 e o Flamengo vai no mercado. Então é isso, Estação Flamenguista. Se inscreva no canal Fla News, deixa seu like, compartilha o vídeo e até a próxima, nação.